Olá, olá, aqui é Carol Portela, Mari Langoni e Fernando Ostioli, e esse é o 6º episódio do podcast Nós, o Novo Eu. Hoje a temática é sobre medo. A gente vai falar um pouco dos nossos medos e de como é que a superação deles pode levar a gente para lugares que a gente nem imagina. Vou ler um breve texto, como a gente sempre faz, e a gente começa a nossa conversa. Esse é um trecho do filme O Bom Dinossauro, da Disney, que, aliás, a gente ama a Disney. Então, vamos lá. Às vezes, você tem que ir além do medo para ver a beleza que há no outro lado. Meninas, vou começar aqui com a Mari, que a gente estava saudosa de Mari. Mari. Tá, muita saudade de vocês também. Muito, fez muita falta. Mari, qual o significado de medo para você? Acho que medo, na verdade, é tudo aquilo que assusta a gente, né? Que é isso, que causa espanto, mas que ao mesmo tempo, quando a gente consegue olhar para ele de uma outra forma, eu acho que pode ser o que, no fundo, vai fortalecer a gente, o que faz a gente ultrapassar barreiras, né? Eu acho que o medo vem muito com essa coisa das nossas inseguranças, das nossas fragilidades, a questão do fracasso, né? A gente tem muito medo do fracasso, então eu acho que o medo está muito ligado a isso, né? Eu acho que a grande questão, o grande X da questão é você conseguir olhar para ele de uma outra forma e ver o lado positivo, né? Fê, me fala, assim, um exemplo de um medo superado que te levou para um lugar que talvez você nem imaginasse que você poderia chegar. Carol, eu tenho e tive medo de muitas coisas da minha vida. Mas por mais bobo que possa parecer aqui, a pessoa que estiver escutando, o medo mais superado na minha vida foi o medo de espírito. Que eu tinha um medo sério e isso me bloqueava a vida. Eu tenho muito medo de espírito, até hoje. Então, é muito sério, assim, não é, porque, né, eu poderia falar uma coisa muito mais profunda, desculpa se a expectativa dos ouvintes era alguma coisa mais profunda, mas eu me lembro de, assim, a minha adolescência inteira e, assim, o início da minha vida adulta, com Cara, muito espírito, assim. Eu vou te falar, eu sabia que você ia responder do espírito, porque eu falei, ela vai falar do espírito, porque a Fernanda sempre foi cagada, assim, literalmente cagada. Tipo assim, eu viajava toda semana a trabalho, eu dormia todas as vezes com as luzes acesas. Sempre, mas assim, 100% das vezes. Eu morei fora do Brasil, quando eu chegava na minha casa, eu ligava a televisão e as luzes, porque eu tinha medo de ter um áudio também. Então, tinha que ter não só a luz, mas ter um áudio rolando. Então, assim, realmente foi muito sofrido para mim, por muito tempo. Porque pode parecer ser algo meio bobo, e eu sei, assim, que para as pessoas, assim, né, tipo... Minha mãe achava muito bobo, meus namorados achavam ridículo. Quando eu comecei até a namorar o Fábio, eu ainda tinha muito medo. Então, assim, a gente tinha que dormir de luz acesa. Assim, né, não é todo mundo que gosta de dormir de luz acesa, né? Eu, quando viajava trabalhar com alguma amiga, que a gente dividia quarto, e fazia, sei lá, divisão de quartos da convenção. Era tipo, quem aceita dormir de luz acesa com a Fernanda? Era uma parada assim. Isso era um problema na minha vida, de verdade, porque senão eu não durmo, entendeu? E eu superei esse medo. Assim, eu me pego refletindo como, não é que eu não acredito, pelo contrário, eu acredito, eu sigo acreditando cada vez mais. Eu acho que passa um pouco pela exaustão, porque assim, quando eu deito na minha cama, eu tô tão cansada que eu acho que eu tenho até preguiça do espírito, sabe? Assim, eu acho que, coitado. Assim. Então, eu não... E eu comecei a tentar rezar, né, obviamente, enfim, e conversar sobre isso, sabe? Assim, de tipo, enfim, independente da religião que qualquer pessoa tenha, né? Você não pode ter esse medo, é uma coisa ridícula, né? Você ficar dormindo todas as noites com a luz acesa, você fica mais cansada, porque o seu corpo não relaxa, porque, né, você está com estímulo nos olhos o tempo todo. E para mim é muito libertador, assim, tipo, hoje em dia eu consigo, tipo, normalmente o Fábio sai para beber, sei lá, dia de semana, eu consigo desligar a televisão e dormir. E isso para mim é uma conquista que não tem tamanho, assim, tipo, de verdade. Cara, eu compartilho do medo de espírito.
E eu acho que está ligado também, eu tenho muito medo de escuro, até hoje, sempre tive, desde criança eu tenho até hoje, eu não fico no escuro, e se alguém apagar as luzes eu saio correndo, tipo assim, me espera, sabe, mas eu tenho um negócio relacionado a medo, porque assim, eu nunca vi ninguém ter uma grande transformação na vida, uma transformação assim, cara, que é tranquila, tipo assim, estou na minha zona de conforto, estou tranquila e vou fazer uma grande transformação, não vou fazer algo grandioso. Eu acho que isso tudo está muito ligado com medo, está muito ligado à vulnerabilidade, está muito ligado a você sair da tua zona de conforto, né? Você ir para algum outro lugar que você desconhece. Uhum. E eu acho que o medo dentro desse contexto é muito importante porque te mostra que você está a caminho de realizar alguma coisa grandiosa, que para você é grandioso, né? Um pouco do que a Fê falou, né? Tipo assim, cara, eu consegui dormir. Para você é grandioso. É claro que você não pode conviver com esse medo, né? Você tem que superar ele e vão aparecer outros medos, obviamente. Mas eu acho que tem um quê de esse medo é uma porta de entrada para algo muito grande que vai Para mim, acontecer. é quase um marco da maturidade, sabe? Assim, a transformação do ter me libertado, vamos dizer assim, desse medo, é quase como, tipo, virei um adulto e realmente ficou um pouco ridículo ter esse medo, sabe? Assim, não sei, assim, isso veio passando com o tempo. Mas só um outro medo que agora que você falou sobre o medo, ele está perto de algum momento que você sofre uma grande transformação. O outro grande episódio da minha vida que eu me lembro de medo, porque eu fiquei refletindo sobre o tema, né, já que a gente já sabia que ia falar, e realmente me faltaram alguns momentos. Mas foi no dia do parto dos meus 2 filhos, mas principalmente da minha filha, que foi o primeiro parto. A gravidez foi ótima, eu não estava com nenhum problema, não tinha nenhuma taxa, nada assim que eu precisasse me preocupar efetivamente. Mas na hora que eu entrei em trabalho de parto, eu comecei a lembrar de toda e qualquer cena que eu tenha visto na minha vida, de uma mulher que morreu no parto, ou de uma criança que morreu no parto, enfim, só cenas ruins começaram a vir na minha cabeça. E eu lembro que eu liguei para a Silvia e comecei a chorar, falando para ela, olha, se eu morrer no parto, eu quero que você me prometa isso, isso, isso. E ela, pelo amor de Deus, tipo assim, você não vai morrer no parto. E eu, não, me promete, me promete. Eu fiz ela prometer tantas coisas para mim, que se eu morresse, não sei o que, não sei o que. Até falei, olha, se o Fábio casar de novo, você pode até deixar essa criança chamar ela de mãe, mas se a mulher for ruim, você rouba a minha criança e se muda para os Estados Unidos. Fiz até ela prometer isso. Caraca, a Silvia prometeu isso para você? Prometeu que ia roubar a criança. É muita amizade. Né? Uma mulher ruim. Mas fala, amigo. A Mari quer falar. Não, já nem me lembro mais, não sei. Não me lembro, não. Não, cara, a Fê falou do parto, cara, e eu fui uma mãe, eu tinha muito medo do Pedrinho, muito. E Pedrinho nasceu assim, bebezinho mesmo, recém-nascido. Eu tinha muito medo dele. Eu não sei se eu tinha medo, porque eu não conhecia nada, absolutamente nada, não sabia nem o que tinha que fazer com aquela criança, com aquele bebê no braço. Mas tudo para mim, eu tinha muito medo de, cara, eu botava ele para mamar e ele não dormia, eu tinha medo de botar ele para dormir e ele acordar, assim. Então, assim, o período, logo depois que o Pedrinho nasceu, foi um período muito tenso, assim, para mim, porque eu não me acho uma pessoa medrosa, no geral, não sou, obviamente que eu tenho medo, né, porque aparecem assim como qualquer pessoa, mas eu me tornei uma pessoa extremamente medrosa no início no início, né, da relação. Eu me lembro, falando aí da maternidade, né, enfim, do nascimento. Cara, eu me lembro quando depois que eu tive, né, o Benjamin, mas ainda na maternidade, quando chegava o barulho do carrinho, sabe? Assim, tipo, eu me lembro assim, a fera tá vindo. E o Benjamin, assim, sempre deu trabalho, entendeu? Desde pequeno já chegou gritando, berrando, nunca foi tranquilo. Cara, quando eu escutava o barulho do carrinho, eu juro por Deus, eu tremia, maluco. Eu ficava desesperada. Sabe aquele momento assim, agora pode ir para casa? Eu falava, não, me deixa aqui nessa maternidade, pelo amor de Deus. E às vezes, e eu no momento que eu tô passando, que aí até depois a gente pode falar mais disso também, sobre a questão do medo, né? E eu acho que a gente já falou isso aqui em outros episódios, né? O quanto que a criança é nosso espelho, o quanto que a criança, acho que vem muito para ensinar a gente. E alguns desafios que eu estou passando hoje em dia, em processos,
eu acho que o Benjamin, ele tá vindo muito também para me curar certos medos, sabe? Então, acho que é um processo ali que tá acontecendo uma coisa de cura minha e dele, né? Então, assim, as questões que ele tá passando com as minhas questões e que eu tô tendo que enfrentar, talvez, medos que estavam completamente adormecidos, né? Então, que eu tava ali deixando um pouco quieto. Mas, até me perdi que eu estava falando agora dessa coisa do nascimento, né? Que eu falo assim, que quando as pessoas falam, quando que você acha que as coisas melhoraram, né? Quando ele nasceu, né? Eu falei, quando eu me senti um pouco mais segura. Porque nos primeiros dias era tanta insegurança, era tanto medo, tanto, que eu falava, cara, eu não vou sobreviver, eu não tenho como sobreviver, porque na minha cabeça não sabia nada. Quando eu comecei a entender assim, do tipo, cara, eu vou dar banho nele, eu vou pegar ele, vou botar ele aqui para mamar, e eu vou dar conta disso, e ele não vai morrer, e tá tudo certo, foi quando a minha relação melhorou. Me lembrei até o que eu ia falar, que eu tava falando desse processo que eu tô passando com o Benjamin, que às vezes eu até me culpo, eu falo, cara, será que eu tenho lido muitas coisas de energia, né, do quanto que durante a gravidez o que você sente, o quanto que isso é passado para a criança, né? Porque são feitos de células e DNA, enfim, tem estudos, inclusive, falando disso. E eu me questiono muito, né? Eu falo assim, cara, será que tipo, às vezes, esse temperamento do Benjamin, esses medos que ele sente, a insegurança, essa raiva dele, sei lá, enfim. As questões vêm dos meus medos, né? Dos meus medos que foram passados para ele, às vezes. Mesmo assim, o medo que ele tá vindo do carrinho, sabe? Eu falo, cara, será que energeticamente ele já falava, pô, acabei de chegar no mundo, essa mãe tem medo de mim, caceta. Pô, não fiz nada. Ou então, tipo, na barriga, né? Tipo, eu tive uma perda, né? Eu engravidei e logo no início eu perdi. E aí, quando eu engravidei de novo do Benjamin, né? Que falam que é o bebê arco-íris, que vem depois de uma perda, assim, para mim foi aí que eu até descobri a meditação, porque era tanto medo a cada ida ao banheiro, vocês imaginam, uma grávida indo ao banheiro, quantidade de vezes que vai ao banheiro, cada vez que eu ia ao banheiro, eu chorava com medo de descobrir que tinha sangue, né, enfim, que eu ia perder de novo, e o Benjamin era muito desejado, né, eu queria muito ser mãe. E aí, chegou numa certa... depois de algum período, eu falei, cara, não tem como eu ficar 9 meses com medo. Não tem como eu ficar 9 meses indo ao banheiro, sofrendo, com medo se eu vou perder ou não. E aí foi aí que, para mim, eu descobri a meditação, né? Que aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa para trabalhar isso em mim. E aí foi assim, uma descoberta mesmo, né? Essa coisa de respirar, de meditar, de pensar em ter pensamentos bons. E aí a coisa foi fluindo, foi melhorando. Mas, assim, sempre sendo trabalhado o medo, né? Assim, o medo, quando você vai... Mesmo depois, na hora que ele nasceu e tal, quando você vai ver, esse medo estava constantemente dentro de mim, né? Agora, um ponto, Mari, assim, você falou da questão da maternidade, de você ter passado isso pro Benjamin, isso é um fato, tá? Assim, eu tenho pavor de falar inglês. Não é nem medo, não, é pavor. Cara, eu fui tentar entender, porque assim, eu nasci nos Estados Unidos, eu sou americana. Eu tenho pavor de falar inglês. E aí, eu, né, terapias, etc., fui entender assim, a minha mãe e o meu pai foram para os Estados Unidos muito novos, e eles não falavam uma palavra em inglês. Agora, você imagina essa mãe com uma criança na barriga, com uma filha de 3 anos, num país que ela não fala a língua, e pariu a segunda filha lá. Eu falei assim, você imagina o desespero dessa mãe, né? O que essa mãe não viveu. Cara, e é fato, eu tenho esse trauma por causa disso, assim, né? Eu saí da barriga já com um bloqueio para inglês, né? Porque era o desespero da minha mãe, né? Era aquilo. Mas, assim, eu lembro que, né, aí Deus é sábio, né? O universo conspira. Acabei entrando numa organização que era multinacional, ou seja, era só inglês, e todos os papers, né, o conteúdo que a gente estudava, e eu acabei parando num projeto que era um projeto de gringos, e que eu tinha que falar inglês. Depois de passar muito mico, né, porque quando eu vou falando, eu vou ficando nervosa, e vai subindo um negócio que eu vou ficando vermelha, e aí me trava aqui, eu fico meio que, sabe, parando, assim, eu não consigo falar, eu travo mesmo. E aí eu entrei nesse projeto e falei assim, cara, vou ter que falar inglês, não tem como, né? E aí eu lembro que no final do projeto eu falei assim,
cara, depois que eu passei por esse projeto, me coloca em qualquer negócio que eu vou. Então, assim, um pouco do o que depois, quando você ultrapassou aquele medo, Fê, quando você ultrapassa aquele medo, qual o sentimento que a gente tem quando a gente chega do outro lado? Eu acho que um sentimento de vitória, né? Assim, um sentimento de que você conseguiu, assim. Estou pensando nisso que você estava falando sobre o seu trabalho, e eu converso muito isso no meu trabalho com as pessoas que têm vergonha de fazer apresentação em público, em português mesmo. Né, tem convenção, você fala para 300 pessoas, você sobe no palco, às vezes você pode falar para 5, mas aí está a presidente da empresa, a pessoa tem vergonha. E isso normalmente, claro, existem pessoas que têm questões mais específicas em relação a isso, mas na grande maioria das vezes... Posso falar sobre isso, que eu tinha fobia de falar em público. Mas isso é uma insegurança da perfeição. Isso é igual a questão do idioma, entendeu? É que você quer ser perfeito. Então, quando você se exige, né? Você vai lá, eu vou subir no palco e eu preciso falar perfeitamente todo esse discurso que eu desenhei, e eu não posso esquecer nenhuma palavra, e as pessoas têm que achar engraçado esse momento, e as pessoas... Aí você perde absolutamente a naturalidade, você vira um robô, e você não vai fazer bem, e você não vai desfrutar daquilo ali. Sabe? Que eu acho que também tem uma questão do idioma, tipo, eu falo 3 idiomas, mas eu falo bem mais ou menos, gente, assim, sabe? O meu marido acha que eu falo bem porque ele não fala nada, então ele me vê, ele acha que é o máximo. Mas, na verdade, eu devo falar um monte de nós vai aí no meio do caminho, mas eu vou falando, entendeu? Assim, eu acho que isso também é uma exigência que o ser humano se faz, e eu acho que a mulher acaba fazendo mais do que o homem, porque a gente sempre tem que ser perfeito em tudo que a gente faça na vida. E por isso que eu acho que a gente tem mais medo, sabe? Eu acho que o medo permeia mais a vida da mulher, primeiro por uma exigência da sociedade, e acaba sendo individual, e dos pais, coitada da mãe, sempre toma a culpa de alguma coisa, mas na grande maioria das vezes, e muitos assuntos que são tabu e que geram medo porque não são falados, como essa questão da maternidade, dos primeiros dias. Agora, graças a Deus, que se fala mais nisso, que tem um monte de mulheres que falam sobre maternidade, que falam do período do puerpério. Então, que você consegue ter mais acesso, que se fala mais sobre amamentação. Mas, assim, eu lembro da minha adolescência, assim, eu tive amigas que tiveram filho com 20 anos, por exemplo. E era assim, ser grávida é tudo maravilhoso, a sua vida vai ser perfeita, o seu filho vai ser perfeito, a amamentação vai ser linda, igual um anúncio de televisão, e o seu leite vai explodir do seu peito. Era assim, entendeu? Então, acaba que isso vira um tabu, porque... Como assim eu não estou feliz da vida que esse bebezinho acabou de chegar na minha vida? Eu sou uma criminosa, praticamente, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que são assuntos de sexualidade também, que acaba que você tem muito medo de algumas coisas, da perda da virgindade, a vergonha da menstruação. São vários momentos da nossa vida feminina que permeiam o medo o tempo todo por uma absoluta falta de comunicação, de normalizar alguns temas, sabe? E da gente ter... também muito a ver também com a insegurança também, né? E aí eu acho, nessas horas, assim, a mulher, ela carrega um pouco, até por conta de tudo isso, né, que a gente vai passando, então a gente fica mais inseguro, e o medo também está ligado a isso, porque é isso, tem medo de errar, tem medo de fracassar, não pode dar errado e tal, então aquilo vai te acompanhando, né? Agora, vocês acham que o medo, além dessa questão do não conhecido, o medo tem alguma coisa relacionada ao controle? Quando a gente não tem controle de algumas coisas? Com certeza absoluta. Eu ia falar isso, assim, até engraçado quando a gente está falando né, desse tema, é muito natural, porque a gente tem um tema, mas a gente vai trocando aqui, né? E é engraçado como as palavras de perfeccionismo, controle, né, insegura, tudo, essas palavras que rondam o universo do medo, são palavras que é isso, que me rondam. Hoje em dia, assim, né, muito tempo de análise, mas assim, tudo que eu estou vendo, e até aí volta aí na minha questão da maternidade com o Benjamin, o controle está muito presente nisso, porque eu fui imaginando que a minha vida ia ser assim, que o meu filho ia ser assim, assado, e que ia ser e não está sendo. E é isso, porque eu não tenho controle. Realmente, o meu filho não vem no desenho, no meu manual maravilhoso da vida perfeccionista, onde ele vai vir ali todo perfeito dentro dos padrões. Não veio, não está dentro do universo perfeccionista, nem dentro do meu controle, né? Então, vocês são minhas amigas, né? Enfim.
Né, aqui a gente pode falar tudo, mas assim, eu sou uma pessoa que eu confesso que eu tinha preconceitos com, assim, sabe aquela coisa, tipo assim, vai ser artista, eu falo, pelo amor de Deus, vai ser ferrado, vai estar passando fome, vai ser drogado. Tipo, é um dos preconceitos que eu tenho, tá, na vida, e que, obviamente, eu trabalho, porque se você tem algum preconceito, é que você tem alguma coisa disso em você, né, e aí tô eu aqui desenhando aquarela, né, indo para um lado artístico, coisa que eu já nem me deixava entrar dentro disso. E o Benjamin, né, tem todo esse lado performático, né, associável. As pessoas, quando olham, não, ele vai ser artista com certeza. Quando as pessoas falam isso, eu falo, meu Deus do céu, sabe? Tipo, e é isso, né? Você não sabe o que a pessoa vai ser, você não sabe se ela vai. Mas é isso, não é dentro do teu controle, não é o que você imaginou, né? E aí você tem que, enfim, paciência, tem que trabalhar, porque a vida é tudo menos você, né? Isso, você vai aprendendo que você não tem controle de absolutamente nada. Quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai entendendo isso. Eu, com a presença de uma lua em Virgem, eu sou uma pessoa, assim, extremamente, né, processual, metódica, etc. E ano passado foi um ano, assim, extremamente atípico, né? O ano passado veio para te mostrar que você não tem controle de absolutamente nada, né? E eu tinha muita esperança que as pessoas realmente fossem aprender coisas muito importantes, né, no ano passado. O exemplo, assim, a gente não controla nada. 2, o medo impera quando você não sabe o que está vendo, porque a gente não sabia o que estava vendo. E 3, a importância de olhar para dentro, né? Porque, assim, eu acho que toda a questão de medo, de controle, etc., talvez seja um ponto da gente parar um pouco, olhar para dentro e entender o que está acontecendo. Eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre isso, assim, não necessariamente sobre o ano passado, isso, mas assim, esses momentos que talvez o medo tenha tomado bastante parte de vocês. Que momento foi esse? Como é que foi isso? Eu acho que assim, vou falar de um outro medo, né? Porque como eu já falei aqui um pouco dessa parte ligada à maternidade, mas, por exemplo, eu hoje em dia estou trabalhando muito essa parte cada vez mais de autoconhecimento, trabalhando para eu poder enfrentar essa, né, questão que eu estava falando aí, até de cura, mais no ponto de vista materno. Mas eu tinha fobia, hoje em dia eu posso falar isso, eu tinha fobia de falar em público, tá? Tanto é que, assim, no meu casamento, eu falo que eu quero casar agora, quando eu fizer 10 anos, eu quero fazer um outro casamento, uma coisa petit, para poder falar, porque, assim, ver o vídeo do meu casamento é de chorar. Se a igreja é cheia, que não sei o que, Ana Bernardo vai e faz uma super declaração, eu pego o microfone e falo, eu também. No final da super declaração, lindo, maravilhoso, eu te amo. E aí passa o microfone para mim. Aí eu faço assim, eu também. E taco o microfone, entendeu? E aí você fala, meu Deus, sabe? Tipo, na cerimônia, coisa mais linda, que até hoje eu vejo, eu choro, me emociono, eu falo, eu não falei o que eu... Tipo, caraca, eu não falei o que eu tinha para falar para essa pessoa. E hoje em dia, óbvio, né? Eu chorava, as pessoas, né? Quem duvida do meu amor, mas assim, por que eu não falei, né? E aí, acho que foi uns 3 anos atrás, enfim, já tinha começado a empreender, já estava com a minha empresa e tal, junto com a Marina, minha sócia, e a gente, junto com a Vanessa, que é uma querida também, a gente foi fazer a gente foi criamos um curso, né, que era sua marca no divã. E aí, resumo, assim, nas vésperas, aí vai, estuda, passa a noite, que não sei o quê, monta a apresentação, tipo, aí você vai se entender, assim, quase que vésperas, tipo, foi na Casa do Saber, a turma cheia, você vai entender que, tipo assim, cara, você nunca falou em público. E, na verdade, aí que eu fui entender o tamanho do meu medo, porque até então, no meu trabalho, né, eu não falava tanto, não precisava falar em público, falava ali na reunião, ou para pessoal de atendimento, né, nas reuniões, mas uma coisa mais fechada, assim, não era, né, tipo convenção, não precisava falar disso. Nesse nível. E aí, quando eu fui fazer o primeiro dia da aula, né? Tinha, sei lá, 40 pessoas para dar curso, as pessoas, né, pagando, né? Então, assim, é uma responsabilidade. Gente, eu tremia, mas assim, eu achava que eu ia ser carregada de maca. Sabe assim? Tipo assim, vou
não vou passar por hoje de jeito nenhum, assim, sabe? Não tinha como. Eu sei que, óbvio, fui nervosa, fui tremendo, mas fui. E é isso, né? Aquela coisa assim, que ali eu não tive como pensar. Quando eu fui entender ali o tamanho do meu medo, eu estava ali na boca do gol. Não tinha como voltar atrás. Falei, só se eu cair aqui dura e aí vou ser carregada. E eu vou te falar, cara, foi... e obviamente, né, depois eu ainda senti um pouco de medo. Mas hoje em dia, toda vez que eu vou falar, seja num webinário, seja numa palestra, seja dando curso... Esse curso já foram feitas 3 edições do curso. Falo nos stories e tal, enfim, não tenho, tipo assim, não tenho mais esse problema. Sempre vem um frio na barriga, porque acho que o corpo, né, ele te lembra um pouco disso, mas eu acho que é uma coisa saudável ali para você se preparar. Então, mas eu falo, assim, para mim foi o meu divisor de águas, assim, falar em público, eu falo que você dividir, né, o ensinamento com alguém, né, eu acho que é uma das coisas mais potentes que tem. E eu falo, cara, se eu pudesse, assim, nada do que eu faço no meu trabalho, assim, nada, você consegue ter aquela carga de energia, aquela sensação de, tipo, cara, que maneiro, assim, sabe? No final, as pessoas te abraçando, te agradecendo. Então, assim, eu não poderia ter experimentado isso, essa sensação, se eu não tivesse passado por esse meu medo aí de falar em público. Então... Você falou, Mário, um negócio do casamento, você falou assim, que na hora, né, do discurso do Bernardo, né, você falou, eu também, e você falou assim, eu não falei, né, do tipo assim, você deixou de fazer alguma coisa por medo. E eu queria ver com a Fê. Fê, você já deixou de fazer alguma coisa por medo? Você lembra de algum episódio na tua vida que você deixou de fazer por conta de medo? Não me lembro, assim. Eu Talvez sabia que você respondesse. entendeu? Não, eu não lembro, amiga. Eu tenho medo de muitas coisas, assim. Eu acho, tipo, o próprio Instagram é uma coisa que eu tinha muito medo, assim. Eu, por exemplo, não tenho essa insegurança de falar em público no meu trabalho. Mas eu tinha e tenho ainda, tá diminuindo, mas de tipo, quando eu decidi, vou abrir meu Instagram e vou começar a falar, e vou começar a compartilhar meu dia a dia, começar a compartilhar as coisas que eu penso, isso no primeiro momento, para mim, era, que a Mari comentou dos stories, isso para mim no primeiro momento era muito ruim, assim. Eu, tipo, fazia o stories, não queria nem ver, sabe? Tipo, assim, não me mostra e não fazia na frente de ninguém, assim, porque é um medo que eu tinha do... Será que eu tô falando direito? Será que vão jogar meu cabelo? Será que vão falar do meu rosto? Será que eu tô gorda? Será que todas as mais variadas perguntas que você puder fazer, eu me questionava, assim. Eu ainda sigo me questionando, mas eu acho que nesse último ano, né, que isso tem mais ou menos um ano, eu li em vários lugares, enfim, e não me lembro muito bem quem foi a pessoa, mas pela milésima vez, porque isso todo mundo fala, tipo, tá com medo, vai com medo mesmo, né? E se você começar fazendo algum projeto que ele esteja 100% redondo, 100% perfeito, é porque você começou tarde. Foi tanto assim que a gente também tomou coragem de começar o nosso novo eu, entendeu? Que a gente queria um formato perfeito e era, ai meu Deus, isso me gera medo, assim, isso... Eu ainda, muitos dias, quando eu abro os stories de manhã, me gera muito medo. Mas eu faço. Eu tive medo, assim, de, tipo assim, terminar relacionamentos. Eu tive muito medo. Assim, isso foi uma coisa que o medo, muitas vezes, postergou alguns términos de relacionamento que deveriam ter sido deveriam ter durado muito menos, assim. Isso com certeza. Eu demorei, em alguns casos da minha vida, porque eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de me arrepender, eu tinha medo de, sei lá, eu em algum momento da vida achei que a metade da laranja existia e que aquele homem era o homem da minha vida, eu ia morrer se eu não ficasse com ele. Então, o medo fez com que eu postergasse coisas e talvez tivesse vivido coisas que eu não precisaria ter vivido, sabe? Mas, enfim, demorou, mas em algum momento eu consegui me libertar e enfrentá-lo, sabe? Tá aí, medo de ficar sozinha, com certeza. Com certeza. Eu acho que eu demorei muito para... Eu acho que ambos, né? Eu demorei muito para terminar o meu primeiro casamento. Claramente, medo de ficar sozinha. Eu tinha pavor de ficar sozinha. E as coisas só começaram a melhorar na minha vida quando eu aprendi a ficar comigo mesma. Ali foi a virada de chave. Enquanto eu não tinha aprendido o quanto era bom estar na minha companhia e ponto, as coisas travavam, nada dava certo. E aí, até que um belo dia eu aprendi que é muito bom estar comigo.
Você sabe que essa perspectiva, essa frase que você falou, uma frase que, né, se fala muito, meu terapeuta me falou por muitos anos, mas para mim ela não funciona, assim, eu não acho muito bem isso, assim, eu me adoro estar comigo, mas eu me adoro comigo sempre, assim, entendeu? Então, assim, pra mim, não, tipo, eu acho que eu sou ótima mesmo, gostei de ser minha amiga, entendeu? Assim, eu sento na minha varanda, tomo chopp comigo mesma várias vezes e eu acho ótimo isso. Mas eu continuo querendo estar com alguém, entendeu? Isso não exime, isso não exclui eu querer muito ter uma vida dois. Isso, na minha cenário, não exclui. E eu só consegui me libertar dos relacionamentos, você vai acabar estacionando, eu só consegui me libertar dos relacionamentos quando eu passei a pensar com uma perspectiva minha e não do outro. Porque a meu pensamento era, como é que eu vou terminar com ele? Ele vai arrumar uma mulher melhor do que eu amanhã, com certeza. Amanhã ele vai sair e vai para não sei aonde, ele vai encontrar uma mulher mais bonita, mais gostosa, mais não sei o quê. E eu sempre pensava no ele, né? Porque ele vai fazer alguma coisa. E eu só consegui me desvencilhar quando eu me dava conta de que esse relacionamento, por algum motivo, deveria terminar. E não era não porque ele ia arrumar alguém. É porque não funcionava para mim, entendeu? Só que isso é um processo, né? Assim, independente dele arrumar outro ou não no dia seguinte, é um processo meu que para mim não funcionava. Enfim. Fala, Mari. Não, eu ia falar exatamente isso, assim, que essa parte do relacionamento é isso. Eu acho que, claro, acho que o ser humano carrega com si, né, esse medo de ficar sozinho. Até mesmo a questão dos stories, por exemplo, eu tenho medo, mas acho que a grande diferença é quando você não deixa com que esse medo te paralise. Eu acho que esse que é o grande X da questão, porque o medo de ficar sozinha até pode existir, mas não que isso te prenda a outra pessoa, porque é isso, você pode ficar sozinho ou você pode encontrar uma pessoa que vai ser muito melhor e que claro. Né? Tipo assim, você vai ficar muito mais feliz. Nosso problema é que a gente fica achando que não, então eu vou ficar aqui com medo do que vai acontecer, né? Assim como nos stories. Eu também tenho esses questionamentos, né? Quando eu falo, putz, será que eu tô falando uma bobagem? As pessoas devem estar rindo do outro lado. Tipo, pra que ela tá fazendo isso e tal? Porém, o medo, ele tá ali. A diferença é que ele não me paralisa, né? Ao contrário do que, sei lá, por exemplo, no meu casamento, que literalmente paralisou, né? Eu não falei mesmo. Tá lá gravado, mas tudo bem, os 10 anos vão chegar e eu vou resolver essa situação. Então, acho que o grande da questão é esse, né? Você tá ok se sentir medo. O problema é o que você vai... a tua reação perante a isso, né? O quanto que ele vai te paralisar ou o quanto você vai conseguir andar com ele. A gente já falou sobre isso, acho que foi no episódio 2, sobre aquele exercício de escrever. Isso é uma coisa que me ajuda. Em medos que, obviamente, você consegue se planejar, né? No casamento, você não conseguia se planejar anteriormente para a fala, porque foi na hora que o Bernardo te deu o microfone. Mas eu, em alguns momentos da minha vida, quando eu senti muito medo, ou de término de relacionamento, ou assim, eu já senti muito medo de perder emprego, por exemplo. Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer sem dinheiro? Assim, né? Tipo, como é que vai ser minha vida? Como é que eu vou me sustentar? Ai, meu Deus, enfim. Então, e aí o exercício da escrita... ele me ajuda muito a refletir profundamente e a minimizar algumas coisas que estão muito infladas. Porque, às vezes, eu mesma inflo muitas coisas e eu acho que alguma coisa do mundo vai acabar, né? Assim, enfim. Então, a escrita me ajuda muito sempre, assim, para a grande maioria das minhas questões, eu sempre boto pontos positivos, pontos negativos, sabe? E às vezes eu boto um número de 0 a 10 do nível de importância daquela questão para... Tipo, quanto essa questão realmente merece esse meu sofrimento. E aí isso, às vezes, vai minimizando o meu medo, sabe? Você meio que fala, realmente é um pouco bobagem. Vambora, vamos seguir, entendeu? Para mim, só complementando da Fê, para mim, o meu exercício que eu faço pode parecer meio louco, mas eu penso no pior cenário. Tipo, do meu medo. Eu vou lá pro... Tipo assim, cara... Tipo, perdi... Né, tipo isso. Perdi o emprego, o casamento. Cara, é isso. Tô sem dinheiro. O que vai acontecer nesse pior cenário? Eu, voltando pra pandemia, lá na pandemia, né? Quando começou aquela coisa, ficar em casa, sem ajuda, que não sei o quê, diminui salário dali, perde cliente daqui. Eu falava, cara... Aí eu fui pro pior cenário. E aí eu falava, assim, até eu tava conversando com a minha mãe, né? Na hora, eu chorava, assim, copiosamente. E minha mãe falava, Mariana... Bom, vamos lá, nada aconteceu. Mas nesse pior cenário que você imaginou, na pior das hipóteses, vocês vão vir para cá, morar aqui em casa, né? Tipo, todo mundo junto, né? E é engraçado isso, porque todas as vezes que eu penso no pior cenário, sempre assim, caraca,
fim da linha. Você fala, cara, tá bom. Tipo, sabe, não sei explicar assim, o fim da linha não é, ou ele não é tão ruim, ou quando você se imagina dentro daquele cenário, você meio que perde o medo, porque você fala, tá bom, então eu vou viver isso, então tá bom, é isso que tá lá me esperando, não é o desconhecido, então tá bom. Vou me preparar para isso. E acaba que, eu vou te falar, esse pior cenário, em todas as situações dos meus medos, ele nunca chegou. Para ver o quanto que o ser humano é maluco, né? Ele sofre por uma coisa que é isso, né? Aquela voz, né? A voz na nossa cabeça que não para, né? Que fica o tempo todo falando. Mas isso que vocês duas falaram, são 2 exercícios assim que eu faço e que eu recomendo muito. O que a Fê falou da escrita, exemplo, eu quero pedir demissão. Fazer o exercício de escrever o seu e-mail de despedida já é uma preparação de que alguma coisa... Porque, cara, você já está vivendo aquele sentimento, né? Então, assim, você vai colocando para fora aquilo. Então, eu lembro que algumas vezes eu fiz assim, ou escrevi uma carta, ou escrevi um e-mail para alguma coisa. Isso por bom, para coisas que podem acontecer, que tristes, que você não quer, ou por bem, né? Você afirmar que aquilo já aconteceu. Estou aqui feliz por conta disso. O exercício da escrita que a Fê falou é um exercício extremamente poderoso. Eu lembro da Mari me falando isso. Eu acho que eu descobri essa questão da escrita muito da Mari falando das afirmações, e falando de você já imaginar que você já está onde você quer, né? Eu quero tal coisa, já escrevi. Um caderninho até hoje e pegar ele para mim, assim, quando tá. Aí isso também, quando o medo aperta, quando a coisa é ruim, eu volto lá pro meu caderninho, tudo que eu imaginava, e aí você vai vendo quantas coisas, né, foram acontecendo, né? Então, também te dá uma, sabe, empowerment, sabe? Aquela coisa de força, assim, de poder. E o exercício que você falou de pensar o que pior pode acontecer. Porque, assim, quando a gente pensa no pior, você fala assim, cara, mas esse pior eu até aguento. Assim, eu não vou morrer por causa desse pior. Então, assim, eu acho que quando você pensa, te dá uma falsa sensação de autocontrole. Porque a questão do controle é o quê? Eu tô dominando tudo, eu sei tudo que pode acontecer. Então, aí você acha que, não, como eu sei tudo que pode acontecer, isso está sob meu controle, então vamos, né? Porque... Aí você vê a questão do medo com controle, né? De novo. A questão do medo com controle, né? Que o medo normalmente é o desconhecido, né? Você não sabe qual vai ser o resultado daquilo ali. E tem até a ver com vulnerabilidade, que a gente já falou em algum momento, né? Que as pessoas também contrariam muito o significado dessa palavra, mas é isso, né? Você não sabe... É o desconhecido para você, né? Você ter a coragem de enfrentar o seu desconhecido. Então, acho que a partir do momento que você pensa no pior cenário, como a Mari falou, isso te dá uma falsa sensação de autocontrole, sabe? E pergunta de amiga, tá? Aquela pergunta de amiga que eu vou fazer mesmo. O que vocês fariam se não fosse algum medo? O que vocês fariam hoje se não fosse algum medo que vocês têm? Eu sabia que ia rolar esse silêncio, então Fala você, amiga, então, já que você pensou na pergunta, enquanto a gente vai pensando, para o pessoal não ficar sem ouvir. Eu empreenderia. Eu teria o meu próprio negócio. Eu empreenderia, com certeza. Se não fosse por medo de não saber, né? Por medo de não saber o que viria à frente. Porque hoje eu tenho controle, assim. Hoje eu tenho controle do que vai acontecer. Eu acho que talvez eu saiba até o momento que eu possa ser desligada, entendeu? Porque assim, é tanto controle, é tanto planejamento, que talvez eu posso até chutar quando isso aconteceria, mas eu acho que se eu não tivesse medo, eu empreenderia e faria uma coisa que faça realmente diferença na vida de outras pessoas, talvez, eu acho que um pouco do que a Fê falou no último podcast, outras pessoas, principalmente para outras mulheres. Eu estou aqui, continuo pensando. Eu acho que se não fosse por medo, mas eu não acho que não seria muito medo. Eu estou aqui pensando, assim, acho que tem 2 coisas que passam muito pela minha cabeça. Um seria ter o segundo filho, mas eu acho que, assim, não é só por medo, mas também por uma questão de cansaço mesmo, entendeu? Acho que não pode jogar tudo só no medo, não. Muito puxado, muito puxado. Acho que rola, mas acho que rola um medo dessa coisa de não saber como é que vai vir o segundo e tal. E, cara, não sei, às vezes cada vez mais eu tenho pensado, assim, de me mudar para um lugar, assim, tipo, distante, tipo, numa casa, para um lago, sabe? Eu quero continuar trabalhando, mas não
num outro, sabe, assim, sem ser essa coisa metrópole, Rio de Janeiro, ou São Paulo, capital, que o filho tem que estudar na escolinha tal, babá. Então, isso é algo que me vem vindo muito forte, mas acho que por medo, assim, eu não sei. Por enquanto, não. Eu acho que eu pediria uma licença, assim, para fazer um sabático e viajaria pelo mundo, sabe? Assim, eu, o Fábio e meus 2 filhos, assim, eu tenho muita vontade disso, de fazer isso, mas as chances são chegadas a quase zero, porque, enfim, ter um sabático não é um formato que acontece na minha empresa, e meu marido é empresário, mas eu teria muita vontade, assim, de viajar para vários lugares, sabe? Tipo, ter coragem de pedir um sabático, ter coragem de torrar o dinheiro, porque, né? Não ter medo, assim, porque esse dinheiro está guardado para minha aposentadoria, vai que um dia, talvez. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, de fazer. E vocês acham que a gente, como sociedade, a gente valoriza os corajosos? Com certeza. Eu valorizo. Com certeza. Com certeza absoluta. Eu acho que a gente valoriza, mas eu acho que o que a gente teria que fazer também é incentivar os não corajosos, os que têm medo por alguma coisa, sabe? É aquele exercício, enfim, de coisas que a gente já falou no início, sabe? De compartilhar mais os nossos medos. Eu acho que o exercício... E até assim, você vê que as pessoas, né? As pessoas, elas gostam dos casos, né? Das pessoas, assim. Você vai vendo as pessoas que é formador de opiniões, sabe, que influenciam, assim, que você vê que tem ali uma legião ali junto com ela. Geralmente são pessoas que tiveram algum ato de coragem, né? Que passaram por alguma situação, sei lá, mais desafiadora, mais delicada e conseguiu dar a volta por cima. E entra essa coisa um pouco também de superação, né? Que não tem como estar desvinculada do medo, né? Porque quando você passa por cima disso, é um caso de superação. E a gente já vai esgotar nosso tempo. Vamos. Não, na última, eu e Fernanda, a gente ficou super ligada na hora. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei se vocês viram, tem na Netflix uma série do Luiz Miguel, que é um cantor. E tem o empresário dele, que ele tinha uma frase que ele falava o tempo todo para o Luiz Miguel, que era: ninguém se arrepende de ser valente. Então, assim, naquelas horas que, cara, para onde eu vou para lá, eu vou para cá. Ninguém se arrepende de ser valente. Vai lá e faz. Vai, segue, né? Segue o seu caminho. Mas uma coisa que se eu não tivesse medo, eu faria? Aula de canto. Eu sempre quis ser cantora, gente. A vida inteira. Nunca sonhei com isso. Com eu, cantora? Não, que você tinha essa vontade. Eu e a Ivete, imagina? Você não acha que a gente pode fazer um dueto? Você já parece com a Ivete, né, amiga? Só faltava você cantar mesmo. Não, eu ainda vou fazer aula de canto, assim, de brincadeira, obviamente, eu não pretendo virar cantora jamais, até porque eu não acredito que eu tenha muito potencial, mas nem que seja como um hobby, assim, eu gosto, eu queria fazer, sabe? Eu queria fazer. Eu com as minhas aquarelas, começou assim, com hobby, onde isso vai parar, não faço a menor ideia, mas faz um bem tão grande, né? É porque, na verdade, o hobby fala muito da gente, né? Fala muito do que a gente ama, né? Acho que o hobby tem isso, né? Acho que quando cada vez mais o hobby ocupa espaço no teu dia, ocupa espaço na tua vida, cara, quer dizer alguma coisa. O Gui fala sempre isso, assim, para mim. Se mais de uma pessoa fala que você é bom naquilo, cara, preste atenção, que talvez ali esteja o seu bom que não está dando atenção. Então, mas a Mari é mais tranquila do que a gente, né, amiga? A Mari vai fazendo as coisas suaves, é igual o Nós Não Fui Eu, que a gente falou. Íamos fazer quinzenal e agora é semanal. E a Mari tá tranquila. Aí, se eu começo a cantar, eu vou querer cantar, vou querer fazer curso de canto, vou querer entrar no The Voice, vou querer não sei o que. Entendeu? É melhor eu ficar como executiva mesmo, que tá tranquilo, entendeu? A Fernanda é o tipo de pessoa que, se for vender, sei lá, coco na praia, ela começa com coco, já vai começar a contratar novas pessoas, vai montar uma tenda, vai virar um business plan do coqueiro na praia. É uma loucura. É bem Fernanda mesmo. Eu deixo as coisas indo. Depende, né? Depende do quê? Mas tem coisas que é isso. Eu vou igual um furacão, mas tem coisas que eu deixo as coisas irem no seu cavalgar, sabe? Assim, no ritmo que dá. Bem, gente, estamos chegando aqui nos minutinhos finais. Vou abrir para a nossa hashtag de hoje. Mas, assim, fica muito de lição, assim, aprendida do nosso papo, do que eu escutei de vocês. Fica muito a questão da importância do medo.
sentir medo é tão importante quanto ter coragem, né? Eu acho que são duas coisas que caminham muito juntas. Então, se você não tem medo, talvez seja que você está na tua zona de conforto e que daí você não vai sair. Então, a importância do medo para a gente evoluir. Então, a minha hashtag seria a hashtag tenha medo. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de medo. Eu acho que tem muita gente que fala, né? Faça todo dia alguma coisa que te dê muito medo. Todo dia. Você precisa fazer alguma coisa que te dê muito medo, porque você está saindo da sua zona de conforto. Tô pensando aqui na minha hashtag. Se quiser falar, uma tenha medo, eu diria vai com medo. E eu diria hashtag todos nós temos medo, porque também para a gente não achar que só a gente que tem medo e o outro não. Sim, todos nós temos medo. Meninas, foi tão bom, o Mário voltou. Foi muito gostoso. Eu adorei esse tema. Eu acho que as pessoas sentem isso no nosso podcast, né? Quem escuta. A gente não tem preparação, né? A gente não faz uma puta de preparação para fazer o podcast. Cara, a gente vem mesmo com o coração, né? As coisas vão desenrolando e a gente vai falando aqui. E é sempre muito bom, assim. Eu acho que eu conto os dias para no dia que a gente vai se encontrar de novo para gravar, porque, cara, me faz muito bem, muito bem. Então, eu agradeço muito a vocês. É uma sessão, né? Hoje mesmo a gente estava falando isso, né? Essa coisa da correria, que não tem queira, não, mas aí depois que você entra aqui, você sai tão mais leve. Nossa, é um presente. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.